Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho acerca da Santa Palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal, deixe o teu like, compartilhe com seus amigos, deixe o teu comentário aí embaixo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Santo Deus. Então vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, e versículos do 13 ao 21. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim como juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possuis. Glória a Deus. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Amém? Glória a Jesus. Então nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Sagradas Escrituras, que nos mostra um relato de um homem que queria que a herança dele com seu irmão fosse repartida, né? E aí Jesus ele começa a contar uma história de um homem que estava com seu coração preso às riquezas e que planejou tudo e esqueceu de colocar Deus em seus planos. Com isso, Deus não está aqui condenando as pessoas que são ricas, que possuem muitos bens materiais. A Bíblia nos mostra
a diferença entre um homem rico que teme a Deus de um homem rico que tem o seu coração preso nas riquezas e nos bens materiais. Por exemplo, a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem extremamente rico, e um dia ele ouviu que Jesus iria passar na sua cidade. Como ele era de pequena estatura, ele pensou consigo mesmo: eu vou subir em uma árvore e quando Jesus passar eu vou vê-lo. Santo Deus. E quando Jesus ia passando, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E nós sabemos o restante da história, né? A conversão de Zaqueu e o carinho e o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus. Numa outra passagem nós vemos que o apóstolo Mateus, antes de ser chamado para o apostolado, ele também era um publicano, cobrador de impostos. E um dia Jesus chegou para ele, olhou nos olhos dele e disse: segue-me. E ele largou tudo e seguiu Jesus. Então, em outras passagens, nós vemos, por exemplo, o jovem rico chega para Jesus e perguntou para ele o que era que ele precisava fazer para conseguir a vida eterna, ser perfeito. Jesus disse: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Ele disse: isso aí eu tenho guardado desde a minha meninice. Aí Jesus escaneou seu coração e viu que ele estava ali preso à avareza. E ele faz um pedido para ele: pega tudo quanto tu tens e dá aos pobres, e vem e segue-me, e serás perfeito. E aquele jovem, ele entristeceu-se muito porque ele tinha muitos bens. E nós vemos que aqui há uma diferença entre ele e Zaqueu, entre ele e Mateus, porque esses dois largaram tudo para servir a Jesus, largaram as riquezas, largaram tudo. Para eles, as riquezas não era mais importante de que servir a Deus. Este rapaz, mesmo sendo um judeu praticante da lei, mesmo assim tinha algo que impedia dele ser perfeito: a avareza. Ele estava preso ao dinheiro e às riquezas. Parece que esse rapaz que levantou-se aqui no meio da multidão também estava com este problema. Olha só o que é que a Bíblia fala. Vamos lá para Lucas, versículos 13 e 14. Olha só o que é que Deus diz. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Glória a Deus. Veja que este rapaz, ele se levanta em meio à multidão, mas ele não estava aqui interessado na salvação da sua alma. O que ele realmente queria, provavelmente aqui já existia um conflito entre a família, entre os dois irmãos.
E ele queria que Jesus fosse lá apaziguar e convencer a seu irmão de repartir a herança. Ou seja, o objetivo dele não era Jesus, não era Deus, não era a palavra, não era ser salvo. Ele estava preso na avareza. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que a avareza, ela é um pecado de idolatria, com as mesmas consequências de alguém que se prostra diante de uma imagem de escultura para adorá-la. E esse rapaz estava preso no pecado da avareza. Ele queria a qualquer custo granjear riquezas, mesmo que para isso ele tivesse que forçar seu irmão a dividir a herança com ele. E Jesus repreende ele, porque Jesus escaneou seu coração e ele percebeu rapidamente que ele era uma pessoa avarenta. Ele queria dinheiro, ele queria ser rico, ele queria status social. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm um desejo desenfreado por riquezas, que para conseguir aquilo que ele tanto almeja, ele é capaz de sair atropelando qualquer um que aparecer na frente dele. A busca desenfreada por dinheiro. A pessoa está presa na avareza, ela não consegue colocar Deus em seus planos. No versículo 15, Jesus diz assim, Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha só. Jesus está mandando a gente tomar cuidado com a avareza. Acautelai-vos. Tome bastante cuidado com a avareza. Porque se você não dominar o dinheiro, ele vai acabar lhe dominando. Você sabia que na Bíblia existe um relato em que Jesus fala que o Deus do dinheiro é Mamon, é um demônio que consegue prender as pessoas e torná-las escravas dos bens materiais, das riquezas, das grandezas. Por que que você acha que as pessoas elas vão aos terreiros de macumba, às igrejas falsas que estão sedentas por dinheiro, só pensam em dinheiro, o assunto é só dinheiro, elas querem riquezas, granjear bens, serem ricas. As pessoas que estão lá dentro, que estão à frente do rebanho, não estão preocupadas com a salvação das almas daquelas pessoas. Elas sugam o sangue, chupam os ossos das ovelhas. Não estão preocupadas com salvação, coisa nenhuma. O negócio ali é dinheiro, é lucro, é granjear riquezas às custas dos inocentes. Ainda que nem todo mundo que vai para lá é inocente, né? Tem muita gente que vai lá sabendo o que é que vai procurar. E essas pessoas esquecem de Deus, esquecem da palavra, esquecem dos mandamentos e vão praticar aquilo que satisfaz o ego deles, que é a prática da avareza. Glória a Deus. Jesus está falando aqui com vocês, não pode ser assim. Com vocês não pode ser desta forma.
acautelai-vos, tomem cuidado com a avareza, porque a vida, aqui você pode conjecturar em cima dessa palavra, pode ser que Deus esteja se referindo aqui à alma da pessoa, não consiste nos bens que ela possui. Com isso, Deus não está falando que uma pessoa não pode ser rica. O problema aqui não é o fato de você enriquecer à custa do seu trabalho, dos seus estudos. O problema aqui é quando você coloca as coisas materiais acima de Deus, na frente de Deus. Para você, as riquezas, o dinheiro, as coisas materiais, elas são mais importantes do que o Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema da avareza. Não é porque você não pode ser rico, não. A Bíblia fala de um monte de homens que eram ricos. Abraão era extremamente rico. Isaac, Jacó, Jó, né? Era o homem mais rico da sua época. Salomão, extremamente rico. Então Deus aqui não está condenando a riqueza em si. Deus está condenando o apego às riquezas, é diferente. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, olha só o que é que está escrito. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Veja que Paulo está em pleno acordo, o que Paulo está falando está em plena harmonia com aquilo que Jesus falou para aquele rapaz. A nossa vida não pode ser uma entrega total às coisas desta terra e deste mundo. Se nós pensarmos em Cristo só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Porque pior do que uma pessoa que está lá no mundo, praticando todo tipo de abominações, é a pessoa que conhece a palavra e vive como se Deus não existisse. Como se a palavra de Deus não tivesse nenhum sentido para a vida dela. Então, é pior do que quem está lá no mundo perdido. Porque a pessoa conhece a verdade, sabe das sagradas letras, mas mesmo assim, ela está presa na avareza e ela pensa em Jesus só nesta vida. Ou seja, ela usa Jesus para granjear riquezas através do nome dele, da palavra dele. E negligencia os mandamentos de Deus. Paulo também fala na primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, Deus diz assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha que palavra tremenda essa aqui. As pessoas, elas estão buscando desesperadamente riquezas, construírem impérios. Elas querem dinheiro, elas querem carro, elas querem apartamentos, elas querem apartamentos de luxo, elas querem ter os seus próprios jatinhos para andarem. Elas querem mansões. Elas querem famas, elas querem status social, elas querem poder. Isso aqui é o retrato do mundo em que nós estamos vivendo. Agora, muito pior do que isso, é a igreja com este pensamento. Uma igreja que só pensa em dinheiro,
só pensa em dízimo, só pensa em ofertas. Não estou dizendo que é errado a gente devolver o dízimo, que a gente devolver as ofertas. Eu estou dizendo que isso aqui não pode ser os únicos mandamentos da Bíblia. Você não pode negligenciar toda a Escritura e se prender a dízimos e ofertas na tentativa de granjear riquezas e construir impérios dentro da igreja à custa dos fiéis. Ou seja, as pessoas elas ficam instigando os fiéis a darem tudo que eles têm para a igreja, e isso a gente não encontra na Bíblia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Deus não manda a gente arrancar a lã, beber o sangue das ovelhas, chupar os ossos das ovelhas. Deus não manda a gente fazer isso, não. Então Deus está falando aqui, preste atenção, meu filho. Quando nós viemos ao mundo, nós não trouxemos nada. A gente não tinha nada. Aliás, a gente não conseguia nem se virar sozinho, né? Precisa dos pais. Precisa de alguém para nos criar. E quando a gente morre, é a mesma coisa. Você não leva nada. Você pode construir o maior império do mundo. Mas quando você morrer, vai ficar tudo aí. Os outros vão ficar brigando aí por herança, discutindo a maior confusão. Então, não vale a pena a gente colocar essas coisas como algo que está acima de Deus na nossa vida. Olha o que é que ele diz no versículo 8 aqui, ó, 1 Timóteo 6:8. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha só, se você tem o suficiente para você sobreviver, ter uma vida saudável, uma vida boa, com o que se vestir, esteja satisfeito, agradeça a Deus. Tem tanta gente que não tem nem isso. Tem tanta gente hoje que estão jogadas nas ruas, drogadas, passando necessidade. Pessoas que estão doentes. Pessoas ricas que estão doentes nos leitos dos hospitais, sem expectativa de vida, já desenganado pelos médicos. Adiantou o que as riquezas? Quando chega a hora da gente partir, as riquezas não serão suficientes para nos livrar da morte. Então, estejamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Que nós possamos aprender a agradecer a Deus pelo que nós temos. Só em nós amanhecermos o dia vivos, nós já temos mais do que o suficiente para agradecer a Deus. Quantas pessoas foram dormir vivas e quando o dia amanheceu elas estavam mortas? E você está vivo, você está viva. Então será que você não tem motivos mais do que suficiente para agradecer a Deus? É lógico que tem. Mas Jesus continua contando aqui uma parábola, né? De um homem que tinha muitas riquezas e que planejou tudo e esqueceu de colocar Deus em seus planos. Olha só, volta lá para Lucas. Versículos do 16 ao 18. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Veja que este homem, ele era rico, ele tinha muitas riquezas, e ele conseguiu uma colheita extraordinária, né? Ele teve que derribar os celeiros que ele tinha antigos e construir outros maiores para poder armazenar os seus bens, as suas riquezas. Agora, o interessante aqui nesse texto é que ele começa a fazer planos, ele planeja construir novos celeiros, porque ele já tinha ali muitos mantimentos que daria para muitos anos, né? E ele começa a dizer: alma, agora você tem o suficiente, você tem comida, você tem água, agora você pode descansar em paz, você pode folgar. Este homem, ele era avarento. Ele estava colocando aqui a sua fé, a sua esperança nos bens que ele possuía. Olha o tamanho da reflexão que esse texto nos remete. Só que quando nós analisamos biblicamente, isso nunca foi da vontade de Deus que o homem colocasse o seu coração nos seus tesouros, nos bens que ele possui. Veja o que é que Deus fala aqui na carta do apóstolo Tiago. Tiago 4, versículos 13 e 14. Agora vós que dizeis: hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Olha só. Veja que Tiago está falando aqui de alguém que planejou tudo. Planejou que viajaria, que contrataria. Ou seja, o cara planejou tudo no intuito de que ele ia se dar bem, né? Aí Tiago vai e diz assim: a vossa vida é como um vapor, fica por um pouquinho, depois desaparece. A nossa vida também é assim, irmãos. Você pode planejar tudo aqui agora e amanhã você não amanhecer o dia vivo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Aí você pode estar pensando assim: mas aí eu não posso planejar, não posso me organizar. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando da pessoa que faz os seus planejamentos e não coloca ele no meio. E Deus precisa estar dentro dos nossos planos. A nossa vida, nós não podemos levá-la de todo jeito. A gente precisa aprender a ter temor a Deus, a colocar Deus no centro da nossa vida. Se Deus não estiver no centro da tua vida, se Deus não estiver nos teus planos, você vai ter problema mais cedo ou mais tarde.
Então a gente precisa colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, em tudo. Então, quando a gente vai planejar algo, não é errado você fazer planejamentos, a gente precisa colocar Deus ali na frente. Você precisa consultar a Deus, perguntar para Ele se aqueles planos estão de acordo com a vontade dEle, se Ele vai abençoar para que você consiga concretizar aqueles planos. Quando a pessoa não faz isso, quando Deus não está nos planos dela, o inimigo é quem vai se apossar dos seus planos. E pode ser que amanhã você não esteja vivo para concretizar estes planos. É isso que Deus está falando. Era isso que Jesus estava falando para aquele rapaz. Ele queria a herança a qualquer custo. Jesus disse: não. Quem foi que me colocou como juiz entre tu e teu irmão? A gente vê, irmãos, que quando o Senhor Jesus, quando ele é invocado para falar de riquezas, ele age totalmente contrário àquilo que os homens estão agindo dentro da maioria das igrejas cristãs. Mas vamos continuar. Volta lá para Lucas 12, 19. Ele diz assim, ó: e tirei a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha só, o cara planejou tudo e esqueceu de Deus. Deus não estava nos planos dele. No livro de Eclesiastes, Deus diz assim, ó, Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Enriquece o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Olha só, isso acontece muito quando a gente é adolescente, né? A gente não pensa direito, né? A gente só pensa em aventura, a gente não olha muito para a realidade da vida e muitas vezes esquece de Deus. E aí começa a fazer uma série de coisas absurdas. E Deus diz: olha, você pode fazer, eu te dei o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Agora pense bem no que você está fazendo, porque de tudo que você está fazendo, Deus vai trazer isso a juízo. Isso falando aqui para adolescentes, jovens. Agora, e quando as pessoas adultas, já experientes, elas começam a fazer as mesmas coisas que esses jovens desenfreados fazem. Elas chegam ao ponto de esquecerem completamente de Deus e andarem segundo os seus próprios caminhos, pensando que Deus não vai trazer isso a juízo. E vai. O dia do julgamento final está se aproximando. Quanto mais o tempo passa, mais ele se aproxima. E o dia da sua morte está mais próximo que o que você pensa. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós iremos morrer. E se morrermos fora da palavra, estaremos condenados ao fogo do inferno. Isso aqui é a mais pura realidade. Muitos pregadores não querem falar de inferno. Eles não querem dizer para as pessoas
o que vai acontecer com aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, principalmente aqueles que conhecem. Mas isso é uma realidade. Mas vamos continuar. Aí Deus diz assim, ó. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só, Deus disse: esse homem está louco. Irmãos, isso é uma loucura. Você colocar as coisas do mundo acima de Deus, se entregar de corpo e alma às riquezas, os bens materiais, à avareza, à idolatria. É uma loucura. Jesus foi quem falou isso aqui. Aquele homem planejou tudo, mas ele esqueceu-se completamente de Deus. E o pior, da sua alma. Tem muita gente granjeando riqueza, querendo fama, sucesso, status social, poder, até mesmo dentro das igrejas. Isso é uma vergonha para os cristãos, irmãos. Deus nos chamou para sermos pessoas humildes, simples, tementes a Ele, obedientes à sua palavra. Não foi para a gente viver como se Deus não existisse e como se a palavra dele não existisse. E o pior, gente que está se levantando contra a palavra, contra os mandamentos de Deus. Em muitas igrejas hoje, falar dos mandamentos é absurdo, é proibido. Não se pode falar de mandamentos, não se pode mais ter ensinamento dentro da maioria das igrejas. O dinheiro tomou o lugar dos mandamentos, dos ensinamentos divinos. Riquezas, fama, sucesso, pessoas avarentas, instigando outras pessoas avarentas, enganando pessoas inocentes. Isso é uma loucura. Essas pessoas irão pagar no fogo do inferno. Santo Deus, é lá que vai parar esta loucura, no lago de fogo. Santo Deus. Versículo 21. Assim é aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha só. Jesus ele dá uma descrição aqui de como é o avarento, como é que ele age, o que é que ele gosta. Ele vai dando uma descrição e no final ele conclui dizendo assim: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então Deus não está aqui condenando as riquezas. Deus está aqui condenando o apego às riquezas. É diferente. Eu conheço pessoas ricas que são extremamente tementes a Deus. E eu conheço pessoas ricas que são extremamente desobedientes a Deus. Elas odeiam Jesus, elas gostam dos terreiros de macumba, elas gostam dos demônios, mas elas odeiam a Deus. Então o problema aqui não está no fato de você ser rico, contanto que essa riqueza você tenha conseguido através do seu trabalho, do seu suor, dos seus estudos. Deixa eu te dar um exemplo aqui para encerrar. Eu estava vendo o testemunho, um irmão contando,
Ele disse que foi pregar numa igreja, chegou lá, ele foi a última pessoa a chegar para estacionar, só tinha um local. Aí quando ele parou o carro lá no local de estacionar, chegou um rapaz muito educado, né? Disse: pastor, o senhor quer que eu coloque o seu carro aí no lugar? Ele disse: não precisa, pode deixar que eu faço isso. Colocou o carro. Quando ele saiu, o rapaz veio, abraçou ele, muito educado, muito gentil, disse: eu vou levar o senhor e vou apresentá-lo ao pastor. E ele foi. Quando chegou, entrou na igreja, aquela alegria, né? Um rapaz muito simpático, educado. E veio um diácono ao encontro deles e ele disse: olha, aqui está o irmão que vai pregar esta noite. Eu quero que você leve até o pastor e apresente ele para o pastor. E assim o rapaz fez. Terminado o culto, ele foi jantar com o pastor, né, e alguns amigos. E esse irmão já estava lá com outras pessoas. E quando ele avistou, ele lembrou da maneira que ele foi tratado por ele, né? E ele o chamou e disse: venha para cá, venha jantar com a gente aqui. Ele disse: não, eu já estou com outras pessoas ali, muito obrigado, agradeceu. Quando ele saiu, ele disse: eu nunca vi uma pessoa mais educada do que esse rapaz aí, falando com o pastor, né? E o irmão disse para ele disse: ele tem algum cargo na igreja? Ele disse: ele é auxiliar de auxiliar. Ou seja, não tinha cargo nenhum, né? Auxiliar já não é cargo, e auxiliar de auxiliar. Aí ele disse: mas como é que uma pessoa tão educada, tão inteligente como essa daí não tem um cargo dentro da igreja ainda? E o irmão explicou que tinha que ter o chamado de Deus, foi explicando, né? E no final ele disse: esse rapaz aí é o juiz da cidade. O juiz ficava lá nos carros lá fora, ajudando as pessoas a colocar os carros no estacionamento. Isso aí, irmão, é um dos maiores exemplos de humildade que uma pessoa pode ter. A maioria das pessoas ricas, quando elas chegam nas igrejas, elas focam logo lá no altar, elas querem um cargo a qualquer custo. Elas querem poder, elas querem estar na frente da obra, mesmo que elas não tenham o chamado de Deus, mesmo que não tenha a vocação divina para o tal cargo. Então o que é que acontece? Muitas dessas pessoas chegam nas igrejas, assumem funções que só poderiam ser assumidas por santos, e elas, ao tomarem o cajado na mão, elas destroem a igreja inteira com falsas doutrinas, porque são desobedientes a Deus, não amam a Deus, e o interesse delas não é salvar almas para Jesus. Mas existem pessoas ricas que são extremamente tementes a Deus, humildes, simples. Algumas recebem o chamado, têm a vocação, e outras continuam na igreja, trabalhando na obra, ajudando os irmãos. E não existe essa loucura dessa ambição por cargos eclesiásticos, como a gente está vendo, infelizmente, dentro da maioria das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Então, esta mensagem, que ela seja de reflexão para a vida dos irmãos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.